Olá, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast de Brasilidade. Eu sou a Mariana Eu sou o Lucas. e a gente veio aqui e trouxemos um convidado muito especial, mais conhecido como Festa. Tudo bem? Como você tá? Apresenta pra gente. Maravilha, tudo bom? Eu sou. O meu apelido é Festa, meu nome é Eduardo, mas todo mundo me conhece como Festa. Então fica mais fácil pra gente dialogar, é mais fácil de gravar também, né? Bom, eu sou rapper, né? Tenho um grupo de rap aqui na cidade de Jundiaí desde 1999, chamado 288. Sou promotor, organizador de eventos, né? Também trabalho com isso aí faz um tempinho, faz desde 98, 97. Como vocês dizem, eu sou cringe, né? A gente é cringe, né? Que nasceu antes da tecnologia toda aí. E, e também sou militante do movimento hip hop e faço parte também do movimento negro da cidade, né? Já fui conselheiro estadual da comunidade negra, fui presidente por 2 mandatos do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra da cidade de Jundiaí também. E é um pouco disso. Corintiano. Opa! Interessante. Eu queria saber, já que nós estamos aqui pelo tema de brasilidade, qual é a sua ideia sobre brasilidades? Então, brasilidade, né? Isso, Boa brasilidades. pergunta, boa pergunta. Nós estamos aqui por esse Eu, tema. eu, assim, o meu olhar para brasilidade é que o Brasil, ele tem uma construção muito louca, assim, né? É muito diversa, vários formatos, vários momentos, várias situações, né? Então, eu acredito que brasilidade sejam coisas que remetam a essa história, né? A quem ajudou a construir esse país e tanto questão musical, de empreendedorismo, seja lá o que for, eu acho que o que é brasilidade é o que é uma consequência dessa construção que o nosso país teve, né? Uhum. Então, para mim, por exemplo, coisas falando da música, por exemplo, eu acho que o que é muito brasilidade assim é o samba, por exemplo. Uhum. Eu acho que é uma música Faz muito do nossa. futebol também, né? Faz futebol, né? Embora foram o Charles Miller, né, que trouxe o rolê pra cá, mas o Brasil acabou eu acho que por isso que eu digo, por conta dessa construção que foi o diferencial para o Brasil ser considerado país de futebol, né? Porque eu acho que essa Pelé, o Rei miscigenação que houve no país fez com que os nossos atletas, na sua época aí, o pessoal mais velho vai poder dizer com mais propriedade, mas eles tinham algo diferente, né? A gente falando aí de Garrincha, de Pelé e tal. Então eu acredito que é por conta dessa construção do nosso país aí. Nós tivemos acesso a algumas informações aí que o restante do mundo não teve. Enquanto não tinha internet, toda essa comunicação, a gente dominou, né? Hoje tá meio difícil pra gente, enquanto futebol também tá meio complicado pra gente aí. Eu fiz um trabalho na escola, né? E foi o que a gente falou sobre futebol. Logicamente, como você falou, não foram os brasileiros que começaram com o futebol, mas o que eu acredito que o país ficou conhecido como o país do futebol foi por conta da paixão, né, do futebol. Logicamente, tem a questão política e salarial por trás, mas eu vejo muita paixão nos jogadores. Sim, porque essa questão salarial é uma coisa muito atual, né? É uma coisa muito recente. Eu não sou do futebol, mas é do que a gente ouve dizer, antigamente os atletas não ganhavam tanto dinheiro. Tanto que a gente tem jogadores aí mais antigos que jogaram muita bola de verdade e hoje vivem em situação de pobreza, né? Porque essa supervalorização do atleta é uma coisa bem, acho que depois dos anos 90 aí. Até então, anos 80, 70, quem era atleta, artista, músico, não era bem visto pela sociedade, né? Então, não era muito legal você ser ator, não era muito legal você ser cantor, não era muito legal você ser jogador de futebol. Sim, o futebol toma muita as comunidades, né? Muitas crianças você vê jogando futebol na rua, brincando na escola.
E entrando dentro da comunidade, eu queria perguntar para você o seu trabalho dentro das comunidades, o que você, por participar, desculpa, por participar da construção das favelas, das comunidades, você podia contar um pouco pra gente Sim. Eu acabei esquecendo de falar na apresentação, também sou presidente da da CUFA, CUFA? aqui na cidade de Jundiaí, que é a Central Única das Favelas. Nós temos um projeto que é a Taça das Favelas, inclusive, spoiler aqui para vocês, ó, que vai estar rolando aí, se tudo der certo aí nos próximos meses, vai estar acontecendo. E esse ano tomou uma proporção legal, porque vai ter a parte regional, vai ter a parte estadual e vai ter o Brasileirão, que o Celso, que é o nosso mentor, ele colocou, chama de favelão, né? Então vai ter um campeonato Taça das Favelas nacional esse ano. Então, nós vamos fazer a nossa etapa aqui, né? E eu acredito que a Taça das Favelas ela se tornou uma grande vitrine para esses atletas, como eu tenho um podcast também chamado Hostil Podcast, aliás, aí quem estiver nos assistindo aqui pode nos assistir, o Hostil Podcast, Move 8 na produção. E na última semana a gente esteve conversando com o Evandro, que é um agente FIFA, né? Mora na Inglaterra e trabalha com futebol. E o cenário do futebol hoje olha para a Taça das Favelas como uma vitrine, né, para esses talentos das comunidades que não tiveram ou não têm oportunidade de estar em alguma escolinha, porque hoje eu acho que infelizmente, né, a maioria dos atletas são formados em escolinhas que na sua maioria são pagas e nem todo mundo tem condições de bancar, porque não é só a mensalidade, né? A mensalidade, aí você tem que ter uma chuteira boa, uniforme, transporte e uma série de coisas, né? Que daí para você fazer uma participaçãozinha no time de São Paulo, para ir fazer um teste, é mais tanto, então tudo custa. E se você não é um atleta fora da curva, né, você acaba caindo na mesmice e você acaba sendo tratado como igual e acaba que as oportunidades elas acabam não sendo iguais, né? Como a gente gosta muito de falar nos movimentos, a gente gosta muito da palavra equidade, né? Que é diferente de igualdade, né? Igualdade é você tratar todo mundo como igual, mas não somos todos iguais, né? Então a equidade eu acho que é uma palavra mais adequada porque ela entende que tem que tratar os diferentes com diferença, né? Então eu vejo assim, a Taça das Favelas, ela é uma oportunidade para esses atletas serem vistos, né? De repente aí por grandes equipes e tal, e também participar de um torneio que tomou uma proporção muito grande no nosso país, né? Por conta do futebol, ser a paixão do futebol, e eles trazerem um pouco desse futebol arte, que o Brasil foi conhecido por esse futebol arte, né? E que não é esse formato quadradinho que as escolas ensinam, que tem que ser, porque já pensando no formato europeu. Então, a Taça das Favelas, eu acho que ela representa muito isso, ela traz à tona esses atletas, e eu acho que o grande diferencial da Taça, que é um torneio que é único e exclusivo para quem mora em favela, entendeu? Então, assim, é realmente para quem não tem oportunidade de estar nesses outros espaços e ter visibilidade, né? E o nosso principal parceiro da Taça e da CUFA em várias ações é a Rede Globo, né? Então, os atletas, eles têm essa visibilidade, eles têm vamos chamar eles, acabam adquirindo esse know-how, né, de participar de um grande torneio que as grandes, vamos falar, as grandes ligas das cidades acabam não tendo essa mesma notoriedade do que os atletas que participam da Taça. Sim. Vamos ficar ligado aí, molecada, que daqui a pouco tem Taça das Favelas, 2022, Jundiaí. Interessante. Festa, como você é presidente da CUFA em Jundiaí, eu queria saber qual foi a sua motivação para seguir a carreira pública. Então, é minha vida, né, cara? Tipo, eu venho eu sou nascido em Jundiaí, fui criado até uma certa idade em Bebedouro, que é uma cidade aqui do interior, lá próximo de Barretos. E desde os meus, acho que 12 anos,
que eu fui ter, assim, um primeiro contato com o hip hop. E assim, foi automático, né, cara? Eu ouvi Itaíde, quem não conhece aí, ouça. O nome da música é Corpo Fechado. E quando eu ouvi aquela música que... Aí uma frase, né, que me marcou muito foi: não nasci loirinho, com o olho verdinho, sou caboclinho comum, nada bonitinho. E aí aquilo me pegou, porque era justamente na adolescência, você tá na escola, que nem... né, vocês são da Vila, só que eu não estudei no Eloy, estudei no Pedro, mas eu morava ali na Rua Luiz Silva de Camargo, que é a rua de baixo da Rua Areias. E então era uma fase onde eu tava me procurando, não tava me encontrando, né? Porque a Ponte São João é um bairro tradicional italiano, então as pessoas parecidas comigo ou estudavam lá no Eloy, ou estudavam no São Camilo. E aí eu fui para casa da minha tia e meu primo tava lá com case, né? Que é uma caixa de disco. E eu comecei a ouvir. A hora que eu ouvi essa música do Taíde, que hoje eu posso dizer que o Taíde é meu amigo. Graças a Deus tenho o prazer de tê-lo como amigo, ele é a esposa dele. E aí ali me despertou, tá ligado? Tipo, na época, não sei nem se vocês sabem, que é fita cassete. Sim. Já ouvi falar. Nunca vi. Então, fita cassete é uma fita que a gente usava para gravar, né? Gravar as coisas. Eu lembro que eu nunca voltei 2 vezes na casa da minha tia na mesma semana. Eu já peguei na segunda-feira, briguei com a minha mãe para comprar uma BASF 90, que era assim, as fitas elas tinham 30 minutos, 60 minutos e 90 minutos. A BASF 90 era top da top, né? Cabia muita coisa. E aí eu voltei lá. Lotar de Taíde lá na BASF 90. Oi? Lotar de Taíde na BASF Foi o que 90. aconteceu. Voltei para casa da minha tia, no trezinho dela, gravei. E ali eu comecei minha relação com o hip hop. Na época eu jogava basquete em São Paulo, no Banespa. E gostava também muito. E era uma época que era a época de Jordan, Shaquille O'Neal. E Shaquille O'Neal lançando disco de rap na época e tal. E comecei. Nisso eu mudo pro Secap, né? Saí da Vila Aparecida. Fui pro Secap em 95, né? Daí eu comecei a estudar no colégio técnico, fiz processamento de dados no colégio, saí do treino, desencanei, falei: esse negócio de profissional no basquete não é pra mim. E quando eu vou pro Secap, eu encontro o Júnior, Cadinho, o Vitor. O Vitor tinha feito Senai com ele, eu fiz 6 meses de Senai, tinha conhecido ele no Senai, a gente frequentava o 28 junto, né? Nessa mesma época eu começo a fazer parte da comissão jovem do 28. Né? Então ali que foi o meu berço, foi onde eu pude aprender, de fato, foi participar da comissão jovem do 28, acho que foi que deu o norte para mim entender a importância da luta dos meus antepassados e aprender, conhecer pessoas. Eu vi que no episódio 1 de vocês, o doutor Reginaldo teve por aqui, né? E ele é uma dessas referências que eu tive dentro do 28, porque ele se torna advogado em uma época que não era comum, né, para os nossos ter essa oportunidade. Então, ele contraria todas as estatísticas possíveis existentes na época. Sim. Então, eu tive acesso a ele, tive acesso ao seu Medeiros, e, assim, uma gama de pessoas que me mostraram a importância daquele espaço. Sim. E ali a gente começou a fazer os eventos para a comissão jovem, que era revertida pro clube. Então nós fazíamos almoço, bailes, enfim. E nesse processo foi onde eu conheci o Cadinho, conheci o SJ, conheci a galera. A gente começou um movimento na cidade chamado MH2OJ, que era um movimento hip hop organizado de Jundiaí, onde nós juntamos mais de 40 grupos que tinham na época e começamos a fazer alguns eventos no 28 e na Sala Glória Rocha. Né? Legal. E daí eram 40 grupos no primeiro evento, porque tocou todo mundo. No segundo teve que sortear 3, então nisso já caiu para 10 grupos. No terceiro evento a galera já desistiu, porque todo mundo queria tocar sempre. Porque eu começo a fazer eventos porque não tinha eventos de rap na minha época, então a gente começou a fazer para tocar. A gente começou a fazer para... Só que daí você convida o cara fala: pô, o microfone tá ruim. Eu falei: mas velho, é emprestado, né? Não, então beleza. Então a gente começa a cobrar. Então a gente começou cobrando R$1, depois R$2, R$3, que era o dinheiro que a gente juntava e começou a pagar um som melhor. E aí
foi caminhando, a hora que eu vi, eu já tava aí no meio do rolê, fazendo, nesse... Aí a gente já tá falando, eu já tô com 17, 18 anos, época de quartel, você não consegue trampo. Depois, com 19, comecei a trampar na CPFL de leiturista. Como eu tinha feito processamento de dados, em 6 meses eu comecei a trampar no CPD lá, eu que fazia as contas, analisava, fazia essas coisas todas aí, e comecei a conciliar com os eventos. E por conta da cobrança dos artistas, de falar, não, pô, o microfone é ruim, não tem retorno, não tem luz, não tem isso, a gente começou a cobrar os eventos. Aí quando eu fui ver, já estava fazendo show, eu lembro que o primeiro show que a gente fez ainda como comissão jovem foi X, que é um rapper aí da época que cantava os Mano e as Mina, a música era a música do momento na época. Foi o primeiro evento que a gente fez, eu acho que era até uma festividade de aniversário, uma cesta jovem que tinha na época dos bailes do 28. E aí, a partir disso, o Cadinho já era DJ na noite, a gente conversou, a diretoria deu a oportunidade para a gente começar a fazer alguns eventos particulares dentro do clube, sempre pagando seu aluguel, fazendo as coisas direitinho, alguns em parceria com o clube. E a partir daí eu comecei a fazer eventos, né? E que nem você falou, ter uma vida pública, né? Em 99 começo com o meu grupo, e aí a questão da militância dentro do movimento negro veio dessa minha participação dentro do 28, de comissão jovem e tal, e foi uma coisa que eu quis para minha vida, né? Não é como a gente costuma dizer, não é uma... Nossos assuntos não são assuntos legais, porque as pessoas sempre veem com problema as nossas reivindicações, as nossas falas, porém, é um tema necessário, né? Alguém precisa tocar nessa ferida, alguém precisa fazer esse diálogo, né? Então, eu entendi isso, e aí eu me torno presidente do conselho aqui, depois de alguns anos, passo a fazer parte do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, fui para uma conferência em Brasília, em São Paulo, posteriormente Brasília, representar o estado de São Paulo. E aí a gente veio tocando, sempre trabalhei com a Black Music, né? Rap, samba e tal. Sim. Num determinado, a partir de 2010, daí para frente, a gente acabou ampliando um pouco o leque. E hoje a gente trabalha com tudo. Já produzimos desde Henrique a Juliano, Racionais, todo mundo aí. De vários segmentos. Falei bastante, né? Pode interromper. Sim. Imagina, é um prazer para mim, para todo mundo que está assistindo, escutar mais um pouco de você, da sua vida, né? Do papel importante que você faz dentro da sociedade, dentro de Jundiaí. E eu queria saber, acredito que as pessoas também, para você, qual seria a importância da valorização e da cultura dentro das comunidades? Eu acho que não sei dizer se não é até tão mais importante quanto a educação formal que a gente tem. Porque o que acontece, a gente acaba vendo que as pessoas querem que a cultura seja uma coisa central, e na minha leitura, a cultura de verdade, ela acontece na periferia, na quebrada, né? Sim. Então, tipo, o centro, na realidade, das cidades é um lugar onde as pessoas vão, trabalham e voltam para suas casas, né? Então, eu não vejo o centro das cidades com tanto potencial cultural como eu vejo nas comunidades. E eu acho que o reconhecimento daquilo que cada comunidade produz é fundamental, né? E essa ocupação do centro, ela deveria acontecer de uma maneira reversa, né? Não, o centro pauta o que pode e o que não pode. Na realidade, eu acho que a cultura ela deveria ser olhada com o que acontece nas pontas. Vamos trazer para cá, porque se está acontecendo, se está, né, efervescente nos bairros da periferia, é o que deveria estar no centro, né? Não diferente disso, mas normalmente o centro tenta nos pautar, dizer que cultura é só o erudito, que cultura é só ser membro de corpo de teatro e coisas do tipo. E, na realidade, a gente que mora na quebrada sabe que isso não passa nem perto do nosso dia a dia. Não que não seja legal permitir nada disso. Acho que
quanto mais informação a gente absorver, melhor é para nossa vida. Com certeza. Mas o que acontece muito é que a cultura periférica ela acaba sendo Até desvalorizada. Né? desvalorizada e até, de certa forma, restringida para aquele local. Assim, por exemplo, vamos falar aí do piseiro, por exemplo. É uma música que dentro da quebrada toca muito, Sim. sabe? Toda a quebrada tem muita descendência nordestina e toca muito. E as pessoas no centro das cidades não reconhecem isso como cultura. O hip hop, por muitos anos, ele foi... Nem música o rap era considerado. Né? Na minha época, lá, anos 90, quando a gente começou, para você tocar em alguns lugares, você tinha que ter a carteirinha dos músicos. E o rapper, ele não conseguia tirar a carteirinha de músico, porque não era considerado música. O DJ não era considerado profissão, não era considerado um músico. Né? Então, a gente veio aí nessas lutas... por isso que eu digo, tem assuntos que não são legais, mas eles precisam ser tocados. Hoje, todo mundo acha legal o Alok. Todo mundo gosta. Sim. Fala, nossa, Alok, poxa, que bacana. Mas, se não houvesse a luta do movimento hip-hop, porque esse formato de disc jockey, de DJ, ele é do hip-hop. A música eletrônica, ela vem no segundo momento. Música eletrônica, o rap também eu acho que talvez seja a primeira música eletrônica, mas como a gente aqui... Porque aqui no Brasil é diferente de lá fora, né? Por exemplo, a discoteca aqui virou, tipo, coisa de boy. Lá fora, a discoteca rainha, acho que é a... Nossa, fugiu o nome dela agora. Mas daqui a pouco vem. Mas, enfim, a discoteca lá nos Estados Unidos é considerada uma música negra, como o rap, como o soul, como o blues, o próprio rock and roll tem uma origem negra, né? E é só que aqui no Brasil, por conta de um pouco do que vocês conversaram aqui com o Dr. Reginaldo no primeiro episódio, da forma a escravização, a origem, né, da música, tudo isso acaba dificultando esse entendimento, né? Sim. É um fato que falta muita oportunidade na comunidade. Você acha que isso tem solução? Tipo, algum projeto, sabe? Tipo, para ajudar a ter mais oportunidade na comunidade? Não, eu acredito. E a CUFA, ela é... Porque todo mundo conheceu a CUFA... Todo mundo não, a maioria das pessoas conheceu a CUFA por conta da pandemia. Né? Que a CUFA, ela desenvolveu um trabalho, acho que foi fundamental para que o alimento chegasse nas pessoas. Só que a CUFA, ela já existe há praticamente 25 anos. Né? E a CUFA, ela sempre discutiu a favela como potência, não como carência. Inclusive, uma das falas mais reverberadas do Celso, que é o nosso mentor e criador e fundador, é que a favela ela não é carência, ela é potência. Né? Então, com essa frase, eu acho que sintetiza um pouco da sua pergunta. E eu acredito que nós olharmos para dentro da comunidade e potencializar o que a comunidade produz vai acabar gerando essas oportunidades. Né? A gente vê a exemplo de algumas comunidades que vieram para o Brasil depois da abolição, com tudo que aconteceu, eles têm isso muito forte. Então, o cara que é italiano compra do outro que é italiano, o cara que é japonês compra do que é japonês, o que é chinês compra do chinês. E a gente, dentro da comunidade, tem que pegar um pouco disso, sabe? Então, pô, é muito diferente se você colocar transporte, ônibus, ou táxi, ou Uber, o valor que você vai pagar para você ir fazer uma despesa no mercado no centro, ou dá para você comprar no Parazzi, entendeu? Sim. É melhor fortalecer o Parazzi, né? Que é um mercado do bairro que tá ali desde sempre, entendeu? Então, vou comprar roupa, eu vou no shopping ou vou lá na lojinha na quebrada, você entendeu? Sim. Então, é isso que a CUFA defende e o Celso, ele teve esse olhar de vanguarda há 25 anos atrás. Hoje, todas as grandes... Né? Oi? Foi muito visionário, né? Sim, olhou muito à frente. Ele é fora da curva. Sim. E assim, e hoje todas as grandes marcas, elas estão procurando se relacionar com as favelas, não é porque a gente ficou bonito, não, é porque o dinheiro real está na base da pirâmide, e nós estamos na base da pirâmide.
né? Então, o Celso sempre defendeu que o dinheiro da favela tinha que circular na favela, Sim. né? E ele defende essa fala da favela, porque muitas vezes a gente acaba tendo vergonha de dizer ou de se posicionar dessa maneira, mas ele tem uma fala que ele explica. Ele fala, quando você fala de favela, você sabe do que a gente está falando, que é um espaço com pessoas maravilhosas, mas que não tem, o suporte que deveria ter do poder público e que tem muita vulnerabilidade naquele espaço, né? N delas. Então, quando ele fala que a gente que mora em bairros que todo mundo prefere chamar de comunidade, de periferia, de uma série de coisas, ele falou, comunidade é muito aberto. Falou, comunidade pode ser comunidade cristã, comunidade da igreja, comunidade do bairro, comunidade, seja lá do que for. Periferia, se a gente for falar de periferia, por exemplo, Terra de São Carlos, não sei se vocês conhecem, é um condomínio de luxo que tem ali na estrada do Caxambu, passando Mirim, lá é periferia. Tá na borda da sociedade, tá na borda da cidade, né? A Malota, que é um bairro tradicional rico da cidade, é periferia, ela não tá no centro, né? Então, quando você fala de periferia, também não nos diz da onde nós viemos. E quando você fala de favela, você entende, fala, é um espaço onde que tem características, né? Então, fica mais fácil para quem você está falando identificar do que você está dizendo. Esse lance de comunidade, periferia, é uma coisa que, como o Celso diz, o asfalto criou para... Porque nenhum gestor público quer ter nessa cidade favela, né? A gente tem uma cidade aqui próxima à nossa, que nós colocamos a CUFA lá também, e no primeiro contato a prefeita da cidade falou que a cidade não tinha favela. Uhum. Aí o Celso, como ele já faz isso há 25 anos, ele falou, dá um Google aí, cidade tal, favelas, mais de 40. Entendeu? Então, essa mania do Brasil sempre querer passar um pano, sempre querer disfarçar e não assumir a sua real identidade, a sua realidade, saca? Então, tipo, não, mano, a gente tem favela. Qual o problema? E são vários formatos, porque assim, graças a Deus, você pega, por exemplo, um Jundiaí Mirim, que há anos era barraco, hoje tá um bairro estruturado. Não é mais a favela como era antiga. As pessoas continuam lá. Os problemas continuam lá. E ajuda também isso que você disse, né? De o povo da favela comprar com o povo da favela, não ficar comprando com o de fora, né? Sim, consumir Então, acho que ali. ajuda bastante a estruturar, né? Não, eu acho que isso é o que faz o bairro crescer. Isso. A gente pega aqui em Jundiaí, a gente tem bairros como Vila Hortolândia, Eloy Chaves. São bairros que você vê a parte comercial hoje. Quem mora na Hortolândia, quem mora no Eloy, não precisa vir para o centro para fazer nada. Uhum. Tem grandes mercados, tem banco, tem farmácia, tem posto de saúde, tem tudo. Então, eu acho que a favela tinha que... Porque quando você fala da favela, as pessoas, elas Tem uma imagem problematizam. errada, né? Você entendeu? Tem uma Então, imagem tipo, errada. mas por que a favela tem que comprar da favela? Mas por que o cara da Eloy tem que comprar no Eloy? Por que o cara da Hortolândia tem que comprar na Hortolândia? E o cara da favela não pode comprar na favela? Como se o que fosse da favela fosse pior, sabe? Tipo, de menor Errado. qualidade. Exatamente. Esse é o ponto. Entendeu? Então, É uma visão errada, né? não, completamente. certeza. Só que assim, hoje, graças a Deus, né, na minha, eu que nem eu falei, né, eu sou cringe, e graças a Deus hoje a gente tem internet, né, cara? Então a internet acabou dando voz para todo mundo. Talvez para determinados assuntos precise de uma busca, mas tá tudo ali, né, cara? Você ouve de tudo e de todos, o que você precisa saber de fato, tá lá. Né? Coisa que na minha época não tinha. A gente era refém de 2, 3 emissoras de TV e 2, 3 jornais. Então e 2 emissoras de rádio. Então aquela verdade ali para nós era absoluta, porque não tinha como a gente buscar outras fontes de informação. Sacou? E essas pessoas, quando elas eram detentoras desse poder, elas fizeram questão de dizer que o que vem da favela não presta, que o que é preto não é bonito. Você entendeu? E hoje a gente vem descobrindo como nós conseguimos ter voz, graças à internet, a gente está entendendo que não. Né? Um exercício que eu fiz recentemente, assim, que eu comecei e falei, nossa, tô vendo. Para mim não é, talvez para gerações seja normal, né? Mas para mim não era muito comum eu me ver na TV, não ver artistas em comerciais, essas coisas. Aí esses dias eu fiz uma conta de 12 comerciais que passou, 10 tinha negros no comercial. Sim.
né? Isso é muito importante, né? Sim, que a representatividade é tudo. Com certeza. Que nem eu falei, eu um dia cheguei no 28 com 14 anos e vi o Dr. Reginaldo. Você entendeu? Sim. Eu cheguei lá e vi, falei, cara, não preciso ser jogador de futebol. Tudo bem, como diz o Brau, né? Eu não consegui fugir disso aí, eu fui pra música. Mas não necessariamente, né? Inclusive, o Hostil Podcast, que é o que a gente faz junto com a Move 8, é justamente nesse lugar que a gente quer dialogar. Nós trazemos muitas pessoas negras para cá e pessoas de sucesso, que dentro da sua profissão, e acho que jogador de futebol, acho que a gente trouxe um. Sabe? Músicos, talvez 3 ou 4. E ainda tem muitos por vir, né? Você entendeu? Se Deus Então quiser. a gente tem uma gama muito grande de pessoas aí. Então acho que esse lance de a gente se fortalecer, de se cuidar, de um cuidar do outro, é difícil, porque nós não fomos preparados para fazer dessa forma, né? Mas eu acredito demais. Essa semana eu tive na escola do meu filho e eu acredito demais na geração de vocês. Eu acho que vocês, assim, vocês são livres de muitos preconceitos. Alguma coisa, um restício ou outro a gente acaba tendo, porque a gente vem do núcleo familiar que já é poluído. Mas mais por ignorância, né? Não por... Não por querer ser, exato, Exato. por falta de informação. Isso, Ignorância falta- no sentido de falta de informação. Isso. Sim. Eu concordo. E às vezes vocês vão ter esse papel transformador dentro da casa de vocês. Como dentro do movimento a gente acaba sempre dizendo, hoje não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. Sim. Isso. Então, qual é o posicionamento de vocês, por exemplo, se está lá na mesa, aí o vô faz uma piadinha racista? Que ele sempre fez. Sabe? Tipo, 50 anos, essa piadinha é presente naquele lugar. E de repente vocês entendem que hoje não faz. De repente, na época dele, poderia fazer algum sentido, e que hoje não faz. Sim. E qual que é o posicionamento? Você vai ouvir e tá tudo bem? Ou você vai questionar e talvez ser considerado o rebelde da família, porque você tá questionando, tá, entre aspas, faltando com respeito com o mais velho, né? Então, quando a gente fala de empoderar a quebrada, de empoderar a favela, a gente tá falando de tudo isso. Não é uma coisa só, não é uma coisa... então, beleza, então a gente liberou as cotas, então tá tudo certo? Não, porque o racismo, ele é estrutural. O racismo, ele é estrutural. Então, ele tá contido nas pessoas... De Tem muita geração gente que é em racista e geração. não sabe. Sim. É muito louco isso. O Brasil, eu não sou muito bom de números como o Dr. Reginaldo, mas assim, uma pesquisa, dados, ela é bem discrepante, assim, tipo, 90% da população diz que tem racismo no país, mas tipo, 15% admite que é. Então, algum ponto aí tá solto, alguma coisa não se encaixa dentro disso, né? Sim. Bom, infelizmente, nosso horário tá acabando, mas a gente queria agradecer, primeiramente, a todo mundo que tá assistindo a gente. Queria agradecer também você, Festa, muito por da estar hora. aqui. Muito Foi muito obrigado, bom Festa. Tamo junto. conhecer um pouquinho da sua vida, um pouco do seu conhecimento, da sua participação dentro da sociedade. E eu queria pedir uma coisa pra você. Se pra fechar o podcast, o segundo episódio, você podia dar uma palhinha pra gente. Jura? Juro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, hein, Felipe? Vamos lá. Louco, todo mundo tem um pouco. Na favela, só pipoco. Na viela, tem desgosto. A mãe que chora e o filho não vê. Filho que pede a glória pra poder ter carro bom, dinheiro no bolso. Chupando até o osso. Tinha um palavrãozinho aí. É um pouco disso e aí vai. Procurem lá 288, Louco, Severino. E é isso. Obrigada. Muito obrigado. Tamo junto.